A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, tudo bem? Estamos aqui para concluirmos o estudo do capítulo 22 do livro de Provérbios. No domingo passado nós fizemos a leitura da primeira parte desse capítulo, que foi do versículo 1 até o versículo 16, e hoje vamos fazer a leitura, continuar com a leitura do capítulo 17 até o capítulo 19. Vamos ler? Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica ao teu coração a minha ciência. Porque há coisa suave se as guardares no teu coração e se aplicares a todos os teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti tás fácil saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber da certeza das palavras de verdade e para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo e aos que roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e tomes os laços para a sua alma. Não estejas entre os que dão as mãos aos que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens como pagar, por que tirariam a tua cama debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Amém? Que palavra poderosa, que palavra abençoada, né? Então a sabedoria aqui está sendo apresentada como uma exortação para nós praticarmos nos nossos dia a dia, né? Esse capítulo ele inicia com um convite para inclinarmos os nossos ouvidos a aplicar a ciência. Mas não é a ciência natural. Aqui fala a minha ciência, ou seja, a ciência do Senhor, né? E a ciência do Senhor, ela atua, queridos, no campo da fé, né? A ciência natural, ela atua no campo de quê? Das experiências, né? Do conhecimento da natureza, né? Dos estudos. E a ciência do Senhor, ela atua no campo, principalmente no campo da fé, né? Ela não elimina o conhecimento natural do homem, não. Ela se sobrepõe, sim. Por quê? Porque ela responde indagações da vida mais profundas, né? Sobre o sentido da vida, né? A origem da criação, os valores morais, né? Então, essa segunda parte, ela está nos encorajando a confiar no Senhor, a colocar a nossa fé no Senhor, nos ensinamentos que a palavra de Deus traz para nós. E a palavra de Deus lá em Isaías também, no capítulo 11, fala do Espírito do Senhor, que é o Espírito do conhecimento, o Espírito da ciência, né? Então aqui a presença de Deus, né? Hoje o Espírito Santo de Deus, né? Que Jesus subiu ao céu e disse: eu enviarei o Espírito da verdade que o mundo não conhece. É esse Espírito que nos faz conhecer a ciência do Senhor. Então nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para poder aplicar ao nosso coração a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, né? Então, esse capítulo, ele nos encoraja muito também a confiar em Deus completamente, a colocar a nossa fé em Deus, né? Por quê? Porque a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o que? O Espírito do conhecimento, né? E a nossa visão, queridos,
A nossa visão, ela fica além da curva, ela fica fora da curva, né? Então, vale a pena a gente meditar, orar em cima disso e pedir a Deus esse conhecimento, a revelação das suas ciências, a revelação da sua palavra, que derrame sobre nós o teu espírito de conhecimento, né? Então, ele está aqui exortando também, esse capítulo na segunda parte, que através do conhecimento da ciência do Senhor nós conheceremos o que é verdade, né? A verdade que reina, a verdade do reino de Deus, né? Jesus também, quando ascendeu ao céu, ele disse: eu enviarei o que? O Espírito da verdade, né? Então Salomão ele faz essa relevância aqui, né, no versículo 20, né, onde ele fala que porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento para ter certeza da palavra de quê? Da verdade, né? Então não é sobre o que as circunstâncias estão provando, não é sobre os experimentos, as experiências, não desqualifica isso, tá? Porque a inteligência do homem foi Deus quem proporcionou, foi Deus quem criou, mas a inteligência do homem não supera a inteligência de Deus, não supera a criatura, não supera o Criador. Então é por isso que ele fala, ele nos ensina, sabe, a colocar o nosso coração no conhecimento do Senhor, que é supremo, é soberano, né? E se aplicarmos isso na nossa vida, queridos, nós andaremos, né, em caminhos certos, né? Caminhos de paz, caminhos prósperos, porque o conhecimento do Senhor, ele é superior ao conhecimento do homem. O Criador não se submete à criatura. Nosso conhecimento ele é muito limitado. A ciência ela pode, né, extrapolar, né, os seus níveis de conhecimento, mas não supera o conhecimento de Deus. Ele é o Criador, ele fez o universo e deu ao homem uma pitadinha, digamos assim, do entendimento, né, do funcionamento, né, do mundo, das coisas, né, da física, né, da natureza, né, da ciência, da medicina, né? Então o conhecimento do Senhor ele é realmente superior, é fora da curva, né? A pessoa que tem um conhecimento do Senhor, espírito de conhecimento, meu irmão, minha irmã, a visão dele é fora da curva, né? É uma pessoa até difícil de se relacionar com as pessoas, sabe, de interagir, porque o entendimento dele vai além das dimensões da atmosfera, né? Então isso é muito bom, isso é muito importante, é um conselho que vale a pena, né? É uma instrução que vale a pena a gente trazer para o nosso coração realmente, né? Continuando aqui, a verdade ela não deve parar em nós, né? A gente conhece a verdade, a gente tem que falar da verdade, né? A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós conhecemos Jesus, nós temos que falar de Jesus ao mundo e pregar a salvação dele. Não para em mim, não para em você, né? Você aqui não é um ouvinte, você não é um ouvinte para deixar as palavras como água parada dentro de você, não. Você ouve, você aprende, e você aplica e você ensina. Você propaga a verdade do reino de Deus, amém? Porque o Senhor defenderá, não roubes aos pobres. Aqui está defendendo, está protegendo, queridos, essa classe de pessoa. E eu vou ser muito sincero para você, essa palavra aqui, pobre, está falando de condição social, né? Porque muitas das vezes uma pessoa desprovida de conhecimento, de uma estrutura intelectual ou de, né, uma estrutura financeira, ela fica, né, refém de outras pessoas, né? Então Deus ele está aqui advertindo Salomão, né, através desse versículo. Deus está usando, né, o escritor aqui para poder advertir: olha, não roube aos pobres, né? Porque eu que sou superior a você, né, trazendo para as minhas palavras, para uma simplicidade,
né, de discurso para você entender, porque eu que sou superior a você vou ver, eu vou te ver e eu vou te julgar, e existe uma penalidade, queridos, para esse delito, né? Eu defenderei a sua causa em juízo. Que juízo? O juízo, o tribunal de Deus. E aos que os roubam, lhes tirará a vida. Porque Deus pode tirar a vida. Ele é que tem a chave da morte, né? Ele que tem a autoridade, ele que tem o poder de nos dar e de tirar a vida, né? Então aqui ele está dizendo, olha, o pobre, ele é, né, o pobre socialmente, né, na concepção social, né, financeira, social, intelectual, ele pode não ter um representante na terra que veja a sua situação e julgue a sua situação, mas eu vou levar em juízo a pessoa que o roubar. Então, a qualquer tempo, queridos, a qualquer tempo Deus vai julgar quem? Os ladrões, porque quem rouba é o quê? É ladrão. Quem rouba é ladrão. Então, Deus está com os olhos na terra sobre os corruptos. Isso aqui é uma advertência e há uma penalidade já imposta aqui, há uma condenação, há um decreto de condenação, tá? Então isso é muito importante. Não apanhes, isso aqui, não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas. Queridos, Deus está falando da sua companhia. Aprenda a escolher as suas companhias. Deus, ele está instruindo que um homem pode influenciar outro homem, sim. Tá? Não tem essa de que eu tenho uma consciência tão assim estruturada que não vai. Você só não vai ser influenciado se estiver sob o poder do Senhor, se estiver sob o governo do Espírito Santo. Porque se você não estiver totalmente sob o governo do Espírito Santo de Deus, você pode sim ser influenciado, né, pelas coisas do mundo, pelas más companhias. As más companhias, já está escrito, corrompem o quê? Os bons costumes. Então ele está advertindo aqui, olha para o seu ciclo social, olha quem que você anda, né, conversando. Mais uma vez ele também adverte acerca de ser fiador, né, algo que realmente pode trazer um prejuízo muito grande, né, e aqui está também, não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que a nossa juventude está sem propósito de vida, né? Hoje é dia 14/6/2026, né? No dia de ontem, um trágico acidente ceifou a vida de uma jovem que foi pular, né, de um parapente numa ponte lá em Limeira, no estado de São Paulo. Isso está sendo veiculado direto, né? Na verdade não era nem parapente não, era um outro esporte, e esqueceram de colocar a corda de segurança, o principal instrumento de segurança, né? Para as pessoas chamam de esporte, eu não chamo nem isso de um esporte, né? Nem de aventura, né? Então, olha a catástrofe, né? Eu sei que há levantamentos, né, de suspeita de homicídio ou discussões acerca de homicídio culposo ou até doloso, está se apurando a responsabilidade dos envolvidos, né, para poder se fazer o quê? Um julgamento desse ato inconsequente e imprudente, né? Mas, sobretudo, eu quero alertar os pais. Pais, construam o futuro dos seus filhos. Invistam tempo orando pelos seus filhos. É uma geração muito acelerada, uma geração muito sem plenitude,
sem completude, né? Isso aí é uma falta de propósito. É uma falta de propósito. Assumir um risco desse é uma falta de propósito. Então eu estou aproveitando esse acontecimento para poder trazer novamente o que eu já tenho falado aqui todos os vídeos. Construam o futuro espiritual dos seus filhos, patrimônio espiritual, emocional. Nossos jovens estão emocionalmente enfermos. Não é só os nossos jovens, né? Mas é a geração que vai ser mais afetada. Então, não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Então, está se perdendo, sabe? O que foi construído pelos nossos pais, né? Está se perdendo. Então, não remova da vida dos filhos, né? O alicerce que veio para uma geração dos pais, as bênçãos que veio. Isso deve permanecer e ser passado de geração em geração, né? Então tem que ser construído a vida, o futuro do seu filho é construído por você, pai, por você, mãe. Amém? Então, independente da discussão jurídica, do fato, se foi crime, se não foi crime, das responsabilidades dos envolvidos, ali, querido, uma responsabilidade espiritual, até mais grave, né? Emocional, até mais grave. Então, é um fato que não pode passar sem ser comentado, porque eu tenho falado aqui que o pai e a mãe pode gerar na vida do seu filho uma estrutura espiritual, né? E essas bênçãos, elas podem ser construídas através da oração, né? Através das bênçãos que são geradas na oração, porque a oração, ela serve para isso, ela gera, né? Ela gera os princípios também. Eu tenho falado muito acerca disso, dos princípios que nós passamos para os nossos filhos, né? Para que eles não sejam fúteis, para que eles não sejam vazios. Nossa geração, querido, está cada vez mais vazia, precisa encontrar, precisa se achegar a Deus. Então, é o conselho que eu deixo aqui ao ensejo desse versículo do capítulo 22, esse versículo 28, não remova os limites antigos que fizeram os teus pais, né? Viste um homem diligente na sua obra, perante reis posto, não será posto perante baixa sorte. A diligência, ela faz parte da prudência, né? Então, sede diligente, né? Seja observador. Observa, analisa, busque conhecimento antes de decidir. Decisões carecem de conhecimento. Amém? Nós começamos esse capítulo falando de quê? Para nós inclinarmos nosso coração ao conhecimento do Senhor, né? Então busque conhecimento, querido, antes de tomar decisões, antes de dar respostas, antes de se posicionar, né? A nossa vida, ela tem que ser diligente, nós temos que viver em prudência, né? Isso faz parte dos pilares da sabedoria, né? A qual nós estamos sendo exortados neste livro de Provérbios a aplicarmos no nosso dia a dia. Amém? Eu espero ter colaborado com você, agradeço você ter ficado aqui por esse tempo e falo para você, te aconselho, estuda esse capítulo de forma mais profunda, né? Até seu coração se guardar essas palavras, né? Que ela caia, que ela seja plantada no seu entendimento. Amém? Por isso, até domingo que vem nós vamos ler o capítulo 23. Estamos quase chegando na reta final, né, desse livro, e temos sido eu pelo menos tenho sido muito abençoada com esse estudo, com essa leitura. Fica com Deus. Eu quero desejar uma ótima semana, né, para você, para sua família, né? Que Deus te abençoe grandemente.